Graça e paz, Senhor Jesus. Nós só temos paz com Deus porque Ele realizou algo maravilhoso na cruz do Calvário. Nós só temos graça porque Ele realizou algo maravilhoso na cruz do Calvário. Constrangido pela cruz, como é que você fica quando medita a respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário? Eu fico constrangido. Esse constrangimento que tem um misto de vergonha e de motivação. Todo cristão, ele precisa olhar para a cruz e chegar a essa conclusão. Eu fico diante dela constrangido, envergonhado, porque eu sei que não sou merecedor de tamanho amor, mas grato, motivado para fazer valer a pena esse amor de Jesus na cruz do Calvário. A cruz era um instrumento de morte, um instrumento de vergonha, um instrumento de tortura, de dor, que os mais vis, ladrões, assassinos, os rebeldes contra o Império Romano, eles eram colocados na cruz. Colocados numa estrada, ali expostos à vergonha, nus, completamente nus, para que aquilo fosse um recado para todos. Uma morte agonizante, terrível, da qual o nosso Salvador, inocente, Deus eterno, encarnado, tomou o nosso lugar, e Ele, o seu sangue, a sua vida, a sua morte, é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele aniquila a ira de Deus sobre nós. Aleluia. Aleluia. Como é que você fica a olhar pela cruz? Vamos ver como Paulo ficava. 2 Coríntios 5, 14, 15. 2 aos Coríntios 5, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero ler na primeira pessoa. Pois o amor de Cristo me constrange, porque eu estou convencido de que Ele morreu por mim. Ele morreu por mim para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Pela cruz, esse instrumento de morte, esse instrumento de tortura, de vergonha, hoje para nós é o símbolo da nossa fé. Não existe outro símbolo que podemos adotar que expressa tamanha verdade a respeito da obra de Deus em Jesus na cruz por nós. A cruz revela o amor. A cruz revela a vergonha, a nossa vergonha, que Ele transformou. E aí eu posso dizer, eu pecador, pela cruz eu me torno justo. Eu, condenado pela cruz, sou liberto e salvo. Eu, inimigo de Deus, pela cruz, tenho paz com Ele. Eu, filho da desobediência, pela cruz, sou filho de Deus. Eu, sem esperança no mundo, pela cruz, tenho agora uma viva esperança. E diante disso, diante deste amor, diante da cruz, diante do meu constrangimento, da minha vergonha, mas da minha motivação, o meu clamor é: Senhor, faça-me um servo para a Tua glória. Faça-me um servo para a Tua glória. Filipenses capítulo 2, de 1 a 8. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Provérbios 11:2 fala assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Ao olhar para a cruz, estar constrangido, estar impelido a fazer algo para Ele, o que eu desejo é ser um servo. Mas eu não quero ser apenas um servo, eu quero ser um servo para a glória de Deus. Eu quero que a minha vida dignifique e glorifique o meu Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida, para a minha família, elas entendam que tudo que eu faço é para que o nome de Jesus seja exaltado, reconhecido e glorificado. Eu não tenho outro sentido, outro desejo, outro propósito na vida, senão de glorificar o meu Senhor, o meu Salvador. Eu não posso dar nada para Ele em troca, mediante aquilo que Ele fez por mim. Mas aquilo que eu quero devolver, eu quero dar o meu melhor, mesmo assim na força do Espírito Santo, é uma vida que glorifica o seu nome, e eu quero glorificar a Deus como discípulo, e eu quero glorificar a Deus como um servo. Já receberam uma carteirada? Já receberam aquelas palavras assim, você sabe com quem você está falando? Já passaram por isso? Você já desejou fazer isso alguma vez na sua vida? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Você já chegou aqui nessa comunidade achando que você tinha direitos, privilégios, das quais você não abriu mão, e por isso você não foi simpático, educado, humilde com o seu irmão? Não aprendemos assim com Jesus. Não aprendemos assim com Jesus. Mas olhar para a cruz, olhar para Jesus, a sua história, nós somos motivados. Nós somos entregues, nós somos impelidos a fazer aquilo que Ele fez. A palavra de Deus diz, Romanos 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? De sermos como Ele é. De sermos como Jesus. Todo dia eu tenho que carregar minha cruz. Todo dia eu tenho que andar dependente de Jesus. E uma das expressões da qual eu ando com o Senhor é quando eu me coloco como servo para a sua glória. Esse texto, um texto de uma maneira teologicamente pesada, ela se encontra na carta mais amorosa do apóstolo Paulo. Uma das cartas da prisão, o apóstolo Paulo está preso, está mandando uma carta para a igreja de Filipe, uma igreja pobre, uma igreja humilde, mas uma igreja que se esforçou para levar uma oferta para ele. Essa oferta chegou, e essa carta é uma carta de agradecimento, também de exortação e amor e alegria. E o contexto aqui é o seguinte: quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 2 e começa com essas palavras aqui: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. O que está vendo aqui no capítulo 4, nós vemos duas pessoas, Evódia e aquelas duas senhoras maravilhosas que serviam a Deus. Duas mulheres que foram colaboradores de Paulo, do apóstolo naquela cidade. Rode e Evódia. Elas estão brigando. E parece que essa briga, não se sabe porquê, está causando na igreja o quê? Ansiedade, preocupação.
E o apelo, de uma maneira teologicamente pesada, dentro dessa carta, que poderia cair muito bem, por exemplo, em Romanos, na carta aos Hebreus, está aqui. Para mostrar que a humildade é algo sério que deve acontecer na vida do crente. Um cristão não pode ser arrogante. Não deve ser arrogante, orgulhoso. Vai ser a nossa luta para sempre. De muitas das vezes nos acharmos superiores a outros por algumas condições que já vivemos, algumas experiências que já passamos, mas em Cristo tudo é colocado na cruz e o humilde tem que sair de lá. John Stott, ele fala assim no seu livro A Cruz de Cristo: só podemos nos aproximar da cruz com a cabeça curvada e em espírito de contrição. E aí permaneceremos até que o Senhor Jesus nos conceda ao coração sua palavra e perdão e aceitação. E nós, presos por seu amor e transbordantes de ação de graças, saiamos para o mundo a fim de viver a nossa vida no serviço dele. É isso. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o seu amor aqui colocado. Nós vemos que Jesus, ele teve o quê? Uma atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude que houve em Cristo Jesus? Nesse texto nós vemos o que? Uma disposição. Nós vemos uma inclinação, um desejo, uma proatividade de Jesus para poder salvar o homem. E o Senhor espera que cada um de nós tenha o quê? O mesmo desejo, a mesma inclinação, a mesma disposição de servir uns aos outros. Essa palavra, essa frase, seja a atitude de vocês, no original que foi escrito, ela está no tempo presente, voz ativa, modo imperativo. Eu vou explicar para vocês. Porque isso aqui tem um significado importante para nós. Está no tempo presente, porque o apóstolo Paulo ele quer que nós entendamos que eu preciso ter, que nós precisamos ter essa atitude continuamente, diariamente, ordinariamente. Todo dia eu tenho que me colocar à disposição, eu tenho que adotar um estilo de vida. Não é o estilo de vida que você adota às 19 horas, quando tem o culto, e muda quando acaba. É um estilo de vida adotado todos os dias. Todo dia eu tenho que me colocar como servo. Ele está na voz ativa, porque é um exercício da minha vontade. Não é passivo, é ativo. Porque eu não tenho que parar, ficar deitado, colocar a Bíblia do meu lado, achando que por osmose, ou por estar próximo dela, algo vai me transformar. Pelo contrário, eu tenho que olhar para a cruz, eu tenho que olhar para o exemplo de Jesus. E continuamente, no meu esforço, na minha dedicação, na minha disciplina, eu tenho que me colocar nessa situação, nessa posição de servo. E está no modo imperativo. Porque o apóstolo Paulo ele não está dizendo assim, eu acho, seria bom, eu vou dar aqui um conselho, você pode optar se sim ou não. Pelo contrário, existe aqui uma ordem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, exercendo o seu atributo como apóstolo, ele ordena àquela igreja, ordena a esta igreja, ordena para a minha vida e para a vida de vocês. Tome essa atitude todos os dias, adote esse estilo de vida. É uma ordem. É uma ordem. É uma ordem ao ser humilde. É uma ordem eu me colocar abaixo do meu irmão para servi-lo. Eu preciso ter essa atitude, eu preciso ter essa proatividade de servir. Você já serviu alguém hoje? Já serviu seus pais?
sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, vizinho, irmão, hoje. Eu fui servido aqui hoje já. Cheguei aqui, o ar-condicionado já estava ligado, o clima para mim bem agradável, não sei se para todos, porque alguém aqui chegou mais cedo e me serviu. Todo esse culto está acontecendo porque alguém chegou mais cedo e nos serviu. Nós cantamos juntos porque um grupo chegou mais cedo, ensaiou, se preparou. Cantamos com eles porque eles estão aqui para servir a Cristo e nos servir também. Eu cheguei no banheiro, estava limpo, bem arrumado. Alguém me serviu. Tinham pessoas ali no estacionamento, me orientando. Eu fui servido hoje. Alguém tomou uma atitude de servir. De servir. E uma vez que você serve, você abençoa. Você alivia um peso. E essa pessoa pode louvar a Deus tranquilamente. Você é grato por isso? Jesus teve uma atitude, Jesus teve uma outra ação que ele teve o seu abandono. Ele abandonou algo que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Jesus, em nenhum momento, quando ele encarnou, ele deixou de ser Deus. Ele não abandonou nenhum dos seus atributos. Nenhum. Ali, naquele mistério, né? Uma mulher, Maria, ou seu pai José, pegando ele no colo, pegando o Deus eterno no colo, cuidando do Deus eterno no seu colo. Aquela criança era onipresente, onipotente, onisciente. E todos os atributos de Deus ainda estavam naquela criança. Porque é Deus encarnado. Ali, um mistério. Mas ele abandonou a sua posição, ele abandonou o seu privilégio. O privilégio de ser adorado pelos anjos, santos anjos, de uma maneira da qual nós nunca conseguiremos adorar a Ele. Ele abandonou a sua glória, a sua comunhão com o Espírito, com o Pai, uma comunhão perfeita, para poder fazer parte da terra dos viventes, a terra onde o pecado começou a fazer parte, para cumprir a sua obra. Isso aqui é escândalo. O apóstolo Paulo fala que as pessoas ficavam escandalizadas com a verdade da cruz. O quê? Deus, o Criador de tudo, se fez homem? Não, não acredito. Não acredito. Sim. Esse mistério de que Deus abandonou a sua glória e se fez homem é a verdade do Evangelho. Nós vivemos num país católico, cristão, e falar de Jesus, crescer com, Jesus morreu pelos pecados, isso nós crescemos aprendendo dessa maneira. Dependente da sua fé, né? Católico, espírita, protestante, evangélico. E às vezes nós não percebemos essa grandiosa verdade. E por isso que nós temos que refletir sobre o que aconteceu na cruz, para que de fato eu saia dela constrangido e transformado. Porque Deus, o Criador de tudo, pessoal, perfeito, 3 vezes santo, Ele encarnou. Ele tomou uma atitude. E ele abandonou a sua posição. O que isso nos ensina? Que me ensina que muitas vezes eu tenho que abrir mão da minha posição para poder ajudar alguém. O que eu vou dizer agora não
não se compara com Cristo, mas há uma situação. Uma vez eu estava num lugar lá, e tinha uma fila para poder pegar a refeição. E aí falaram assim, pastor, por favor, vem na frente. Eu falei, por quê? Não, porque o senhor é pastor. O senhor pode passar na frente de todo mundo. Eu falei, não, meu irmão, aqui é meu lugar. Se foi me dado um privilégio, eu posso abrir mão dos meus privilégios. Se foi me dado alguns direitos, eu tenho que ter um discernimento do Evangelho, porque eu posso, muitas das vezes, e até devo, abrir mão dos meus direitos, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. O Senhor abandonou a sua glória. Ele não se apegou, ele nunca usou assim, olha, eu sou o Deus eterno, me obedeçam, me reverenciem. Em nenhum momento Cristo faz isso. Pelo contrário, Ele serve. Mas Ele não está servindo pessoas acima dEle. Ele está servindo pessoas que estão abaixo dEle. E uma coisa nós precisamos entender, meus irmãos. Jesus abandonou a sua posição, certo? Mas Ele abandonou a sua posição da maior posição que existe. A maior posição que existe. Eu, quando posso abandonar a minha posição, eu abandono da menor. Ele abandonou da maior. Santo, sem pecado, Deus eterno, para viver a minha vida, para assumir toda a minha culpa, para pagar toda a minha dívida, mediante a ira de Deus que era destinada contra mim. Eu desço do menor degrau. Ele desce, e só Ele tem condições, e fez, de descer do mais alto degrau. Ele desceu como Criador, eu desço como criatura. Ele como santo, eu como pecador. Olhamos para Cristo. Venhamos abandonar, abrir mão de privilégios, de direitos que podemos fazer para a glória de Deus. Tem brigas das quais nós não temos que entrar. Nós podemos abandonar. E eu acho que o Evangelho é isso. Vi a história de um professor na Austrália, professor de uma faculdade que tinham professores muçulmanos, e ele era um dos poucos cristãos ali daquela faculdade. E está tendo um debate a respeito de fé, de religião e tudo mais. E aí está lá o professor, que é do Islã, falando lá que o cristianismo é uma mentira, que ninguém vive essa verdade. E aí aí o professor cristão levanta para debater, para conversar, ele fala assim, você não vive o Evangelho? Ele falou assim, olha, eu tenho buscado viver o Evangelho sim. Olha, a Bíblia diz, Jesus diz que você tem que dar sua capa para mim. Então eu quero as suas calças. Ele olhou para o público e falou assim, por favor, pessoal, me desculpe. Ele tirou as calças, ficou com a parte de baixo da roupa. Aí ele falou assim, se eu te der um tapa, você tem que dar outra face. Ele foi lá e deu um tapa na cara do professor. O professor deu outra face. Ele falou, você tem que carregar, eu vou carregar a Thalissa, você tem que carregar 2 vezes. Ele foi lá, com uma mala, algumas coisas, o professor foi lá e carregou. Aí acabou, os muçulmanos todos ali tirando sarro, brincando. O professor não disse mais nada, acabou. No outro dia, tinha uma fila de muçulmanos que queriam entregar a sua vida a Jesus, porque jamais na fé deles, eles agiriam daquela maneira. E eles entenderam, se alguém faz isso, é porque Deus fez algo na vida dele, e eu quero isso para a minha vida. Ele abandonou, ele se envergonhou, ele foi humilhado, em frente aos seus, diante da faculdade, diante de alunos, dos seus alunos, mas ele sendo servo, ele glorificou a Deus, e pessoas creram em Cristo por causa da sua atitude. Abandone. Tenha a mesma atitude de Cristo, abandone. Jesus, ele também se auto-humilhou, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo.
Jesus, ele não foi humilhado pelo Pai. Deus Pai, ele humilhou o Faraó. Ele humilhou Nabucodonosor. Ele humilhou outros, tantos outros. Mas Jesus, ele se auto-humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele renunciou a todos os seus privilégios, seus direitos. Ele se colocou porque a sua humilhação foi se tornar homem. Foi encarnar. Foi estar debaixo dos limites das quais nós temos. Foi assumir a minha culpa. Ele foi batizado. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento de pecados. Jesus tinha pecado? De forma alguma. Mas quando ele desceu as águas, ele estava assumindo ali o Fábio. Fábio precisa se arrepender. Fábio, olha para mim, estou sendo batizado. Jesus viveu uma vida de obediência ao Pai. Fábio, olhe para mim, obedeça ao Pai. Fábio, olha para mim e veja o Pai. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas eu posso hoje me achegar ao Pai porque Cristo se humilhou. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é maravilhosa. Porque ela faz o contraste da lei, dos ritos da lei, com a graça e o corpo de Jesus. E fala a questão do sumo sacerdote, da adoração do templo, e a adoração que hoje eu tenho, que nós temos diante de Deus. Antes existiam intermediários, existiam animais a serem sacrificados. Hoje, com confiança e ousadia, eu posso me apresentar diante de Deus, no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus, que me purifica, que me dá esperança, que me dá vida. E assim adorá-lo verdadeiramente. Por que confiança? Porque antigamente, um sacerdote, um sumo sacerdote, quando ele ia oferecer sacrifício a Deus, ele tinha medo. Se algo estivesse errado, ele morreria diante da santidade de Deus. Mas em Jesus, pessoal, qualquer um pode se apresentar no trono santo de Deus e oferecer seus louvores, seus sacrifícios de louvor. Aleluia. Eu posso me humilhar porque o meu tesouro é o tesouro celestial. Eu posso ser servo de vocês porque a recompensa que eu quero não é o seu aplauso. É o sorriso estampado no rosto de Jesus. Será difícil nós abandonarmos, nós nos humilharmos, se nós encontrarmos valores nas coisas deste mundo. Por isso que eu tenho que ter riquezas aonde? Nos céus. Lá está o meu tesouro. É lá no céu que está o meu tesouro. É lá no céu que está o meu tesouro. Então eu posso abrir mão das minhas posições. Alguém, por acaso, ninguém quer, ninguém deseja no seu trabalho ser rebaixado. Mas o valor que você espera é um reconhecimento das pessoas ou um reconhecimento de Deus? Porque o nosso valor, o nosso significado está na cruz. A minha identidade está em Cristo. A minha esperança, o reconhecimento que eu desejo é do Senhor Jesus, não das pessoas. Por último, Jesus teve uma atitude, teve abandono, ele auto-humilhou-se.
E nós podemos olhar para o absurdo do seu sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus é um absurdo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Nós podemos ser gratos por isso, mas a justiça de Deus é uma grande injustiça com Jesus. Porque o justo assumiu a culpa de um culpado, o inocente. Jesus, inocente, assumiu a culpa dos pecadores. Jesus, ele se fez maldição. Quando nós vemos filmes, representações da morte de Jesus na cruz, Jesus ele expressa algumas palavras. A mais difícil que sai da boca dele é: por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Sabe por quê? Jesus é Deus eterno. Ele encarnou, sempre teve comunhão com Deus, Pai e Espírito. Sempre. Antes que houvesse tempo, na eternidade, eles já se amavam, eles se relacionavam e tudo mais. E ele entrega a sua vida por nós. Absurdo. Absurdo. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, morte de cruz. Ele assumiu toda a minha culpa. Absurdo. Absurdo que Deus morreu no lugar do homem. Absurdo que o doador da vida perdeu a sua. Absurdo que o santo se fez maldição. Absurdo que ele assumiu toda a minha culpa, toda a minha maldade. Absurdo que o rei que se veste de glória termina a sua vida nu, exposto, humilhado numa maldita cruz. Um absurdo que me dá vida e esperança. Que me constrange, que me humilha. A música que nós cantamos, e vamos cantar de novo, Faça-me um servo por tua glória, foi escrita por Jonathan Jerez, da República Dominicana. E tem uma outra canção dele que eu queria ler para vocês. Em espanhol é Glorioso Intercâmbio. Para nós, acho que seria Gloriosa Troca. E ele fala assim: como pode ser que o bom e justo se fez homem e foi ao ponto de morrer pelo mais vil pecador? Como sendo eu, seu inimigo, o sofrimento em meu lugar tomou naquela cruz e carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão, pela fé, é minha. Como sendo eu, seu inimigo, o sofrimento em meu lugar tomou naquela cruz e carregou minha maldade sobre ele. E a sua retidão, pela fé, é minha. Como é possível que em Jesus, como seu filho que me recebeu, o seu nome eu tenho hoje em mim? Sua perfeita vida de obediência ao Pai, ao crer, ele me outorgou perdão e vida. Aleluia, gloriosa troca. Ó, que grande mistério, que pela graça sou salvo. Aleluia, glória seja a Cristo por seu sacrifício declarado justo. Eu sou nele. A cruz constrange vocês? Um absurdo amor é constrangedor amor e uma constrangedora cruz. Porque Jesus, ele serviu seus discípulos, ele serviu um traidor. Sim, ele serviu um traidor. Aquele gesto na ceia de dar o pão para Judas é um gesto de honra. De honra.
Então Jesus, ele serviu o traidor. Jesus serviu a pecadores. Jesus serviu pessoas que estão abaixo dele. E quando nós olhamos para João capítulo 13, onde precisavam se lavar os pés antes da festa da Páscoa, Jesus, ele sai de cena e ele volta ali com pouca roupa, com uma bacia, água, uma toalha, e começa a lavar os pés uns dos outros. E aquilo, você sabe que é tão forte, porque Pedro, ele fica indignado, ele fala, não, o meu rei não pode lavar os meus pés. E quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Ele fala, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, você não pode ser meu discípulo. Porque Jesus, ele veio para servir e dar sua vida por nós. E nós, com o exemplo de Jesus, nós podemos lavar os pés uns dos outros. Queridos, eu queria que nós possamos ser gratos pela nossa comunidade, onde Deus nos ensina a servir. Porque podemos chegar cedo aqui e ensaiar, um ambiente limpo, agradável, arrumado, pessoas nos servindo no estacionamento, na recepção, com um grande sorriso estampado no rosto. Existem professores dedicados a nos ensinar mais a palavra de Deus. Pessoas que, de uma forma tão carinhosa, estão lá nos berçários, servindo, cuidando dos nossos filhos, ensinando a palavra de Deus para eles. Agradecer a Deus pelo pessoal da câmera, pessoal do som daqui de cima, dali de baixo, pessoal da transmissão. Nós podemos ser gratos pelo pessoal da secretaria, e se eu esqueci, da cantina, que estão servindo. Essa comunidade só é uma comunidade sadia porque pessoas servem. E o que cabe a mim? E o que cabe a você? Cabe a nós é clamar a Deus e pedir, Senhor, faça-me um servo para a tua glória. Amém.